Agora, irmãos, vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 11. Eu vou dividir em duas partes a mensagem. Uma será hoje e a outra oportunamente. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos de 1 a 11, quando vamos trabalhar sobre os fundamentos da verdadeira espiritualidade. Essa é a temática que vamos trabalhar neste dia. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 3 a 11. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou da sua própria glória, para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção e das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ó Deus, fala-nos nesta hora, porque o teu servo que está aqui é apenas instrumento. O Senhor é quem fala aos corações de quantos aqui estão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo que nos mostra um procedimento paradoxal. Por um lado, pessoas altamente religiosas, que usam o nome de Deus, que, em certo sentido, procuram demonstrar que creem em Deus. É nesse mundo que nós vivemos, principalmente em nosso país. Por outro lado, pessoas altamente divorciadas das virtudes, do bom senso, muitas vezes. Por exemplo, em nossa cidade hoje vivemos um contrassenso. Lá na praia, cerca de 1 milhão de pessoas, assim que eles esperam, não sei se será isso tudo, mas cerca de 1 milhão de pessoas vão estar ali participando desse momento carnavalesco, onde as pessoas do sexo masculino se vestem, se trajam do sexo feminino. E a coisa é tão séria que, vindo para cá, procurando uma via que fosse menos movimentada nesse sentido, nós topamos, os carros que estavam vindo topavam com essa gente no meio da estrada, fazendo peripécias, quem sabe para que víssemos, coisas assim. Questionamos o bom senso desse povo, das autoridades, que mantêm com o dinheiro público
esse tipo de coisa. E certamente nós somos também criticados, porque eles interpretam isso como uma simples diversão, mas, meus amados irmãos, de fato, não é. Mas é esse o tipo de comportamento do mundo, exatamente por causa do espírito que dirige o mundo. Há pouco tempo fizemos a leitura no texto de Paulo aos Efésios 6, 10 a 20, quando diz que a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra principados e potestades, contra as hostes espirituais do mal nos lugares celestiais. Então, não devemos, até certo ponto, questionar esse tipo de procedimento de quem não conhece a Deus, porque isso é próprio de quem não tem o temor de Deus. Agora, ninguém pode dizer que não recebe de Deus a devida ajuda para proceder de maneira correta. O texto que nós lemos, o apóstolo Pedro fala muito bem sobre isso. Alguns comentaristas dizem que Pedro escreveu essa carta para as mesmas pessoas para quem ele escreveu a primeira carta. Outros acham que não. Nós não devemos entrar no mérito. No capítulo 3 nós entendemos talvez que tenha sido o mesmo, mas o que importa é que ele escreveu para pessoas que estavam precisando de sua assistência pastoral apostolar. Pedro era apóstolo e entendia que tanto aqueles que haviam sido dispersos por aqueles lugares da Ásia Menor, hoje a Turquia, que eram cristãos que sofriam perseguição, precisavam de fato de uma palavra de Deus para que pudessem entender aquilo que a vida cristã implica, os valores reais da nossa vida cristã. Se por um lado a primeira carta trabalha com o sofrimento, a segunda carta trabalha com a preocupação em voga que o apóstolo tinha com os falsos mestres, com os falsos ensinos, com a falsidade doutrinária. E aqui ele começa dizendo, eu creio que os versículos 3 e 4 resumem tudo que nós lemos, como ele diz: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. E aí prossegue ele dizendo: pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas nos tornemos coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. É isso aí. É essa a verdade, é isso que Pedro queria que os seus irmãos soubessem. Como começamos, então, a entender essas lições? Primeiro, é que as bênçãos de Deus em Cristo são, a priori, responsáveis pelo nosso bem espiritual nele. Tudo que temos dele em nós, para que vivamos para ele, é dele que nós recebemos. Não há nenhum bem em nós mesmos que pudesse promover isto. O apóstolo Pedro diz que ele nos deu o que é preciso para a vida e a piedade. Essa é a verdade. Cristianismo não se vive sozinho. Para ser cristão, nós não dependemos a priori de nós, conquanto cooperemos, como daqui a pouco iremos ver. Mas tudo começa com uma atuação específica de Deus na vida da pessoa, transformando o seu coração, dando-lhe uma nova vida. É isso que o apóstolo Paulo diz. Se alguém está em Cristo, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Da carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Estão mortos em seus delitos e pecados. Aqueles que não têm Jesus no coração estão mortos. É isso que a Bíblia diz. E para se ressuscitar essa gente morta, não é o conhecimento técnico sobre uma coisa ou outra, não é a filosofia, como pensavam os filósofos antes e ainda hoje pensam. Não é a formalidade educacional das instruções que nós recebemos na escola. Nada disso. Mas é o poder de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala, Romanos 1, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego. A gente não vive o cristianismo sozinho. Ninguém crê sozinho. Sem Cristo as pessoas estão mortas. E o resultado ou as consequências de estarem mortas é o resultado do seu procedimento, como a gente vê. Não devemos escandalizar-nos, portanto, disso. Não devemos. Porque sem Cristo as pessoas estão sujeitas a isso mesmo. Mas o que é que há de tão importante que a Bíblia fala, que o apóstolo Pedro fala aqui, dizendo que Deus já nos doou? Romanos 8, conforme lemos há pouco. Ele nos deu do seu Espírito. Sim, do seu Espírito ele nos deu. E esse Espírito é aquele que nos molda pela palavra de Deus. Porque ele diz, versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Quem não tem esse Espírito, quem não passou por essa regeneração, quem não passou por essa transformação de vida, não pode andar como Deus quer. Não pode. E esse é o motivo do mundanismo por aí afora, sobre o que falei há pouco. Deus nos deu o que é preciso para a vida e a piedade. Nos deu a salvação, nos deu o novo nascimento, portanto, a regeneração. E diz a Bíblia que o Espírito de Deus habita em nós. Veja aí, Romanos 8, versículos 8 e 9, quando ele diz: porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, esse porém aqui chama a atenção para o procedimento que deve haver daqueles que são crentes. Ele diz: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Vós, porém. Esse porém aqui é que estabelece a diferença entre quem é crente e quem não é, quem é nascido de novo e quem não é. O apóstolo João chama a atenção para os filhos de Deus e diz que aqueles que amam o mundo não amam a Deus. Aqueles que são de Cristo não amam este mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Então, o que é preciso para que tenhamos uma vida que agrade a Deus, já nos foi dado. Cristo já nos deu. Para a vida e a piedade, já nos foram doadas essas coisas. Por isso a Bíblia mesma diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se nós analisarmos cada sabor desse fruto,
Vamos ver que é o caráter de Jesus Cristo. Se não, vejamos de novo: amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade e bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Aí diz Paulo: contra essas coisas não há lei. É isso que Deus nos deu. Nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nós somos moldados por essa justiça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala, Efésios 4, versículo 24. Olha o que é que ele diz: e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Colossenses 3, versículo 10. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Cristianismo tem essa diferença, tem essa implicação. Ninguém é cristão simplesmente porque quer. O cristianismo começa com o novo nascimento, quando a pessoa é restaurada, tirando-a do pecado, do lamaçal do pecado, e firmando-a na posição de filho de Deus. Louvado seja o Senhor, porque nós entendemos isto, e temos consciência plena de que um dia isso aconteceu conosco. Quem é crente não tem dúvida do que é, não tem dúvida. Por quê? Porque nele habita aquele que sela a gente, que se chama Espírito Santo, que sela a nossa vida. Mas eu quero concluir essa primeira parte da mensagem com um segundo ponto que eu acho interessante. É que o apóstolo Pedro diz que a única forma que nós temos para mostrar que um dia passamos por isto é uma escada de virtudes que temos de demonstrar. Ele diz que nós somos coparticipantes da natureza divina. Ele não está dizendo que nós nos tornamos deuses, pequenos deuses. Não! Alguns segmentos aí dizem isso, mas isso não é verdade, isso é uma heresia. Nós não nos tornamos pequenos deuses. O que ele diz é que nós nos tornamos coparticipantes da natureza divina, exatamente por causa da regeneração que se operou em nós, e pelo Espírito Santo que há em nós, e o processo de santificação no qual estamos agora. E aí ele diz essa escada de virtudes que ele fala, eu acho muito interessante. Vejam só o que ele diz. Por isso, pelo fato de sermos coparticipantes da natureza divina, ele usa um verbo aqui interessante. Ele diz, versículo 5, associai diligentemente. Ele diz, reunindo toda a vossa diligência. Quer dizer, é alguma coisa consciente que eu devo fazer. Não é empurrado por alguém, mas consciente do meu dever, é a minha responsabilidade. Ele diz, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Por quê? Versículo 8. Essas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Duas palavras seríssimas. Quer dizer, a nossa dinâmica como crentes deve demonstrar essas virtudes que são indispensáveis à nossa vida cristã. E quando isso acontece, aí as pessoas vão ver, vão saber que nós somos crentes de verdade.
fé pessoal em Cristo, virtude moral, bondade moral, conhecimento que tem a ver muito com a fé experimental de que fala Paulo, de que fala Tiago também, domínio próprio, a pessoa que tem equilíbrio, perseverança, é aquela pessoa que segue a Cristo, mesmo em meio a dificuldades na vida, fraternidade, é aquela comunhão, amizade que deve haver entre os filhos de Deus, piedade, aquela pessoa que procura estar em comunhão com Deus sempre, em obediência à palavra de Deus, amor, que não é sentimento, é uma virtude que nos leva a proceder benignamente com todos. Pedro diz que esta é uma escada de virtudes. Por isso, diz ele, por causa disso o quê? Porque nós somos coparticipantes da natureza divina. Então, diz ele, mostrem isso na prática. As pessoas do mundo aí fora não estão interessadas se nós damos aleluia alto ou baixo, ou se nem damos. As pessoas não estão interessadas na nossa liturgia. Que tipo de liturgia nós aceitamos, defendemos? As pessoas lá fora estão interessadas se nós, homens, somos bons maridos, se as irmãs casadas são boas donas de casa, são boas esposas, se os filhos são filhos obedientes, se nós, como crentes, como cidadãos, cumprimos com os nossos deveres para com a nossa pátria, para com a sociedade. Se damos essa contribuição para o bem da terra onde vivemos. Aí fora as pessoas querem ouvir isso. Por isso Pedro, escrevendo para um grupo de pessoas altamente carentes, isoladas, quem sabe, perseguidas, talvez. Ele diz, cuidado com os falsos mestres que há aí falando coisas indevidas. Somos coparticipantes da natureza divina. Então vamos mostrar isso na prática, associando diligentemente essa escada de virtudes. Porque é isso que dá testemunho, é isso que faz diferença, é isso que o mundo quer ver de nós, conquanto nos critique. E é isso que faz com que as pessoas creiam que em Cristo nós somos diferentes. Meus irmãos, que Deus nos ajude nessa caminhada, que não é fácil, não é. Mas nós não estamos sozinhos. Guardemos esses dois versículos 3 e 4. O que é preciso, a vida e a piedade, o Senhor já nos deu. Devemos buscá-lo pela oração, pela meditação, com fé, sabendo que não estamos sozinhos. Cristianismo não se vive só. Temos que ter a proteção daquele que é nosso superior. Ele diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não estamos sozinhos. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, nas dificuldades que porventura enfrentarmos, lembremos-nos, Ele já nos deu tudo, que é preciso a vida e a piedade. Clamemos por Ele, clamemos pelo poder de Deus, clamemos pela graça de Deus. E, sem dúvida nenhuma, nós somos assistidos, porque o Senhor nunca se separa de nós.
Que Ele nos abençoe e nos ajude. Amém.